Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre o Barro Branco 2023, revisões sobre essa prova, beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Perfect. Bom, galera, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão de assuntos importantes que caem na prova do Barro Branco, beleza? Então vou tentar desmistificar, tentar ser um pouco mais pragmático e pontuar assuntos recorrentes na prova para que vocês consigam ter um bom desempenho, beleza? Então vamos lá, pessoal, boa noite. Essa aula é sobre filosofia e sociologia, revisão já para o Barro Branco, tá bom? Então a gente vai tentar abordar os principais tópicos do edital e, consequentemente, fazer alguns exercícios, beleza? Bom, a gente vai seguir esse modelo de aula e vamos passar por esse seguinte roteiro, tá? Então aqui a gente vai ver alguns pontos do edital, assuntos recorrentes e fazer alguns exercícios das provas anteriores, beleza? Bom, e aí, galera, a gente tem sobre essa questão aqui da importância da filosofia para a cidadania, tá? Lembra aquela questão de cidadão, ela começa lá na Grécia Antiga, mas hoje o que é ser cidadão, tá? Isso vai fazer muito paralelo com a parte de sociologia, tá? O homem como um ser da natureza, tá? Então, tem toda essa questão do contrato social que envolve ali tanto o Jean-Jacques Rousseau, que a gente daqui a pouco vai falar, a gente vai ter também a questão dos filósofos contratualistas, né, que vão falar sobre essa importância. Então, o homem como um ser da natureza, ou seja, que ele faz parte do meio natural. A concepção platônica de desigualdade, tá, galera? O que acontece? Para o Platão, galera, ele falava muito sobre a questão da igualdade dos homens de acordo. Com Platão, ele falava que não existe para ele, né, um traço da natureza, ou seja, os homens naturalmente eles são desiguais, tá? Eles não são iguais segundo Platão, ou seja, uns vão ser superiores a outros, tá? Que seja por inteligência, tá? Que seja por capacidade, e a outros que vão ser inferiores, eles vão se distinguir. Hoje a gente sabe que a inteligência, galera, não é uma coisa hereditária, ou seja, que passa de filho para o pai para o filho, tá? A inteligência hoje ela se aprende, tá? Claro que algumas pessoas que vão ter uma predisposição maior para aprender algo, ou seja, até mais rápido, mas a inteligência não é algo inato, que assim, ó, só fulano de família tal vai nascer inteligente, tá? Não, a gente consegue também desenvolver, tá? Bom, e aí a gente também tem a questão, galera, sobre a desigualdade para o Rousseau. O Rousseau, ele é um filósofo contratualista, tá? Ele tá muito ali sobre essa questão logo do início ali da Revolução Francesa, a questão do iluminismo, né? O que o iluminismo pregava? Igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Então, essas questões permeavam a sociedade daquela época, tá bom? Então, a gente tem todo um contexto histórico que acontece ali da Revolução Francesa, tá? Mas para o Rousseau, ele falava que a desigualdade, ela não é legítima do ponto de vista natural, ou seja, o homem ele já não nasce desigual. Para ele fala que houve uma alteração, tá? Da alma, das paixões humanas, ou seja, transformando a natureza humana. Basicamente tem uma frase do Rousseau que ele fala assim: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, para o Rousseau, ele achava que a própria sociedade ela ia corromper o homem, tá? Um outro cara que tem um pensamento um pouco parecido com isso é o próprio Karl Marx, que ele fala que a gente é produto do meio ao qual a gente está inserido, ou seja, se você está num meio que as pessoas estão roubando, você é produto desse meio, ou seja, você tende a se tornar uma pessoa também, né, que vai roubar, vai, né, subtrair algo de alguém, tá? Então, eles falavam muito sobre essa questão da sociedade. Isso é bem complicado, galera. Assim, é minha opinião, tá? Cada um tem a sua, mas eu acho assim que tem, né, esse fator, né, que se você está numa família que as pessoas não querem estudar, enfim, isso acaba de certa forma te influenciando. Mas o livre-arbítrio, galera, a questão da escolha é sempre individual. Ou seja, por mais que você está numa família que ninguém quer estudar, você pode ser o primeiro a se decidir mudar isso, tá? Você fala, cara, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, tá? E da mesma forma, se você
está num ambiente onde as pessoas estão roubando, estão usando drogas, apesar de aquilo te influenciar, cabe a você decidir, ou seja, é sempre o livre-arbítrio, tá, galera? Então, assim, roubar ou fazer alguma coisa errada é sempre uma escolha, por mais que aquilo vai te influenciar, porque se for assim, todo mundo que nasce em periferia, em favela, roubaria. E por que tem pessoas lá que não roubam? Então, essa narrativa de dizer que as pessoas que moram em periferia, elas tendem a roubar por causa do ambiente, normalmente a gente até pode, dependendo do debate, falar é uma falácia. Porque se todo mundo que nasce numa periferia vai roubar, e o que a gente explica das pessoas que não fazem isso? Se é exceção, então não é regra, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Sobre essa própria questão que o Rousseau fala sobre a desigualdade em relação aos homens, tá? Beleza? Então, isso era um ponto que eu queria passar para vocês. Continuando aqui, galera, a gente vai entrar em sociologia, tá? Primeira coisa, questão homem na sociedade, é a questão da sociologia. Galera, sociologia ela vai começar bem lá atrás, tá? Logia a gente sabe de estudo sociossocial. Então, sociologia ela estuda o social. Basicamente, tudo que está dentro do meio social. A sociedade em si, ou seja, o homem e as coisas que permeiam, tá? A gente tem vários sociólogos, né? A gente começa a questão do Augusto Comte, com o positivismo. Inclusive, galera, coisa interessante. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, tá? Isso é um ideal positivista, tá? Sobre essa questão da progressividade na sociedade, de haver ordem para que as coisas aconteçam, tá? O homem como ser social, isso acaba também fazendo um paralelo com a filosofia, né? Como a questão do homem na sociedade, o que a gente tem que fazer para viver de forma harmoniosa, né? De forma correta. É correto eu ir lá subtrair algo de alguém? É correto eu matar alguém? Enfim. Outro ponto, o que permite ao homem viver em sociedade, né? Então, a inserção de grupos sociais, a família. Uma coisa que, se cair essa questão, galera, a gente, desde criança, a gente começa a viver, né, num estado social. E isso vai progredindo ao longo da nossa vida, por causa das interações sociais. Ou seja, a família é um ambiente social, ou seja, tem regras. Tem ali também, galera, uma divisão, uma hierarquia. Então você tem o pai, você tem a mãe, você tem o filho mais velho, enfim. A questão da escola. A escola também é um ambiente social onde a gente consegue interagir, vai viver com pessoas diferentes, que pensam diferentes da gente. A própria questão da vizinhança, do trabalho, né? Uma coisa que faz um paralelo. Na investigação social, porque eles vão na nossa casa, vai na nossa escola, vai no nosso trabalho, para ver como somos nós enquanto pessoas, né, vivendo um social. Ou seja, você que vai ser oficial do Barro Branco, você tem que ter um bom convívio com a sua família, com o seu vizinho, com os seus colegas. Imagine você numa posição de poder, que é uma posição de poder, você ser policial, não só por portar arma, mas pelo que a instituição representa, e ainda mais sendo oficial comandando vários homens e mulheres, como você tem que se portar. Então tem toda essa questão, por isso que tem cada coisa do concurso, ele tem um porquê, beleza, galera? As relações e interações sociais, como eu mencionei, e a questão da socialização. Galera, a socialização é um processo contínuo. A gente começa desde criança e vai até o dia que a gente morre, tá? Então a gente sempre vai estar socializando, tá? Então tem a questão também, né, vamos dizer assim, nenhum biotipo, tá? Como a pessoa é. Então a gente sabe que tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais discreta, tem gente que já é mais abusada, mas essa questão da socialização, isso é importante. Isso também faço um paralelo com o teste psicológico, né? Sobre o relacionamento interpessoal, ou seja, né? Intra, galera, da ideia de dentro, inter, fora, ou seja, qual o seu relacionamento fora, com outras pessoas. Por isso que o psicológico, né, no dia lá, ele foca muito nisso, né, sobre relacionamento interpessoal. Você vai ser oficial, você tem que interagir com a sua tropa, tá? Como você fala, então tem a questão da verbalização também, enfim. Bom, o que nos une e o que nos diferencia como humanos, tá? Então, lembra lá da questão da desigualdade, tanto do Platão quanto do Rousseau. O Platão ele já falava que isso já era natural, né, do homem. O Rousseau ele já falava que isso era influenciado pelo meio, tá? Então, o que nos diferencia como humanos, tá? A cultura nos diferencia como humanos? Sim, fui para a África agora, a cultura deles é um pouco diferente da nossa. A própria etnia também é diferente, tá? Então, a diferença ela é importante, galera. Então,
muita gente acha assim, o diferente é ruim. Não, o diferente é importante, tá? Conteúdos simbólicos da vida humana, a própria cultura, tá? Ritos, religião, a própria arte, música, tudo isso também são conteúdos simbólicos da vida humana, tá? Características da cultura, tá? Então a cultura vai se apresentar de diversas formas. Pode ser uma forma de uma obra de arte, pode ser uma forma de música, pode ser na forma de um livro. Tanto que nos museus, o que a gente vê? Tanto obras de artes, quanto esculturas, quanto até peças que seja de roupa, ou até também, por exemplo, o primeiro movimento literário que acontece no Brasil é o quintismo, né? Na verdade, o pessoal fala que vai começar no barroco, né? Mas o quintismo, a gente tem um documento histórico, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, é um documento histórico, né? Uma carta informacional que falava sobre o descobrimento do Brasil. Já falei para vocês que o Brasil ele não foi descoberto, tá? Já havia pessoas que moravam aqui, os índios, tá? Então, na verdade, os portugueses, né, eles vieram para cá, né, mas eles não descobriram nada. Então, muita gente fica com essa questão, fulano foi descoberto e tal. Não foi. A mesma coisa quando as pessoas falam, a escravidão, ela acabou porque a princesa Isabel, né, fez a Lei Áurea. Não, ela não fez nada. Ela foi muito influenciada, vários movimentos abolicionistas, até que um dia, por fortes pressões até da Inglaterra, ela assinou. Então, assim, ela foi importante, contribuiu muito, tá? Mas ela não fez isso de graça. Então, lembrem-se, tá? A liberdade, ela nunca é de graça, ela é conquistada, tá? Então alguém falar para vocês assim, fulano deu. Gente, nada é de graça, né? Então, tomem cuidado com relação a isso, beleza? A características da cultura, igual mencionei com vocês, e a humanidade na diferença, tá? Essa questão da humanidade, galera, ela é importante para a gente viver bem em sociedade, saber respeitar as diferenças, tá? Então isso é importante, tanto a diferença numa escolha, tá? Que seja numa opção sexual, que seja numa escolha do que fazer, tá? Eu quero ser policial, quero ser advogado, quero ser médico, de um tipo de música, tá? Então, essa questão da gente respeitar, então envolve muito isso, tá? O Enem, ele cobra muito isso, tanto que lá, quem já fez o Enem, sabe que tem a proposta de intervenção, que você tem que falar o agente, a ação, por meio de, fazer o detalhamento, enfim, a finalidade. E lá ele fala que você vai obter 0 na sua redação do Enem se você acabar infringindo os direitos humanos, tá? Então, é essa questão. Você não pode fazer uma redação criticando um outro grupo, tá? Então, isso é importante. O que nos desiguala como humanos, então a questão das etnias, isso é uma diferença, não tem como falar o índio, o negro, o branco, enfim, a classe social, a própria questão da diferença da renda, a desigualdade social, é só a gente perceber. Isso já aconteceu, né? Foi muito falado até a questão dos olezinhos, que eram grupos de jovens que tinham, né, normalmente aqui da Zona Leste, e eles iam para determinados locais. Então, às vezes, as pessoas queriam segregar essas pessoas, separar. Você tá com uma bermuda da Ciclone, tá com um boné da Umbongo, tá com um tênis Adidas. Então, lá no Shopping Morumbi, você não pode ir, porque ali é um shopping de alto padrão, vai ter pessoas usando Calvin Klein, vai ter pessoas usando Lacoste, e não quer que esse tipo de pessoa entre. Ou seja, isso é o que nos desiguala como seres humanos, a questão da classe social, tá? Então isso também é importante. A gente sempre se pautar nisso. A própria questão do gênero, tá? Tanto o gênero masculino como feminino, a questão de respeitar a opção. Fulano quer ser trans, fulano é bi, enfim, respeitar dentro dessa escolha da pessoa, porque isso vai nos diferenciar, tá? O próprio artigo 5º da Constituição, ele fala do princípio da isonomia, que todo mundo é igual perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo, etc, tá? Então, é que eu sempre falo para vocês podem usar a própria Constituição na redação de vocês, tá? Então, independente do tema, sempre vocês conseguem estar fazendo um paralelo com a Constituição, tá? E a questão da geração, né, galera? A gente sabe que uma geração ela tem uma média de 25 a 30 anos. No livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala que a gente demora uma média de 3 gerações para mudar o status financeiro. Então, a gente que é pobre, não é a nossa geração que vai mudar para a gente ser rico, né? Então, assim, talvez os nossos bisnetos vão ter uma condição financeira melhor. Então, imagine, vocês passam para oficial hoje. O filho de vocês vai ter uma condição de vida melhor, mas quem vai ter essa condição de vida melhor vai ser os netos de vocês, tá? Mas é sempre importante também essa frase, né, que diz a lenda que foi utilizada pelo sheik que criou Dubai: tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos.
tá? Então, essa questão, ela faz um paralelo sobre isso, tá? Sobre essa importância também das gerações, né? Então, às vezes, não cabe a gente dar tudo para os nossos filhos, os nossos netos. Eu acho que o mais importante, enquanto sociedade, não é a gente dar o peixe, mas sim a gente ensinar a pescar, tá? Então, acho que essa é a coisa mais importante que a gente deve fazer, né? Enquanto sociedade, né? Na minha opinião. Beleza, galera? Bom, a gente fala sobre a questão da diversidade social brasileira, tá? Então, a questão da população, a diversidade nacional e regional. Então, a gente tem várias regiões. No sul, o pessoal sulista, eles têm um comportamento mais atípico, diferente do pessoal do Nordeste. É só quem já teve contato, sabe? O pessoal do sul é muito mais fechado, né? Um pouco menos introvertido, né? O pessoal já do Nordeste já mais alegre, mais receptivo. Então, tem essa questão também da diversidade social dentro do Brasil. O estrangeiro do ponto de vista sociológico, tá? Então, essa questão da xenofobia, aversão ao estrangeiro, né? Por exemplo, na Europa, eles não gostam muito de brasileiros que vão lá, principalmente para morar ilegal, enfim. A formação da diversidade, né? A questão da migração. Lembra, galera? Migração é o movimento que acontece, né, dentro de um local, um país, etc. Emigração, ó, lembra do E, de externo. Emigração significa você sair. Então, eu sou um imigrante, eu estou saindo do meu país. O imigrante, ele está entrando, tá? Então, o imigrante, ele sai, o imigrante, ele entra. Aculturação e assimilação, tá? Aculturação, galera, é quando a gente acaba misturando culturas de outras partes e acaba fazendo uma assimilação. Por exemplo, no Brasil a gente tem a capoeira, a gente tem a própria feijoada. Isso foi uma assimilação da cultura africana para o Brasil, assim como a questão da pizza, que é italiana, a questão do vinho, de Portugal, enfim. A importância do trabalho na vida social brasileira, então ele vai falar muito sobre essa questão do trabalho, tá? E aí a gente tem a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, mas ele fala do trabalho enquanto social. Quem vai falar muito sobre essa questão é Karl Marx, tá? Justamente por causa ali da primeira, né, Revolução Industrial que acontece na Inglaterra. Muitas pessoas trabalhavam demais e tinha essa questão do proletariado, né? Então, as divisões de classe que acontecem lá atrás, até hoje acaba permeando a sociedade. Divisão sexual e etária do trabalho, né? Ou seja, a questão hoje, basicamente, vamos dizer assim, tá quase igual para igual, né? Essa questão do trabalho entre homens e mulheres, mas lá atrás as mulheres não recebiam de igual para igual, às vezes executando o mesmo trabalho. A questão etária, as crianças trabalhavam na época da primeira Revolução Industrial, tanto que muitas crianças morriam dentro das indústrias porque elas eram pequenas, elas entravam para, sei lá, pegar alguma peça que quebrou dentro da máquina, tinha muito acidente também no trabalho. Essa questão da divisão manufatureira do trabalho, pensando numa linha, galera, mais contemporânea, a gente pode até falar do Fordismo, que é aquela linha de trabalho em série, em produção. O próprio McDonald's, ele ainda adota essa questão do Fordismo. Pode ver que uma pessoa faz o hambúrguer, a outra pessoa ela vai colocar o pão, a outra ela coloca o molho, a outra coloca a batata, enfim, já monta o lanche pra gente. Então a gente tem uma linha de produção, beleza? Processo de trabalho e relações do trabalho, a gente pode também falar da CLT, as consolidações das leis trabalhistas, começa lá na Era Vargas, tá? Isso é importante. As transformações no mundo do trabalho, como o mundo vem ocorrendo. A própria PM, né, caiu uma redação que falava sobre a questão da uberização do trabalho, que hoje cada vez mais a tecnologia ela está imperando na sociedade e algumas pessoas acabam perdendo emprego. A questão também de as pessoas perderem os direitos de trabalho. Quem trabalha no Uber tem aquele livre-arbítrio, né, que é quase um autônomo, né, um proprietário do seu próprio trabalho. Só que essa pessoa às vezes não tem direito. Quem trabalha no Uber tem direito às férias? Não, ela tira quando quiser. Ela tem direito a 13º? Não. Então tem essas questões que acabam transformando no mundo do trabalho, tá? Emprego e desemprego na atualidade. O emprego, tanto o desemprego, ele tem a ver com diversos fatores, desde a economia, tá? Então, questões econômicas, a questão também de educação, tá? Então, por exemplo, no Brasil, a nossa economia, a gente tem 3 setores, o setor primário, secundário e terciário. O primário, ele tem a ver com a produção de matéria bruta, commodities. Então, a gente vai ter a produção ali de uma soja, de um fruto, da pecuária, enfim, do corte de carne. O setor secundário, galera, seria a indústria, tá? Os produtos industrializados.
privados. E o terceiro é o terciário, que seria serviços, né? Se a gente vê, a nossa economia é muito baseada ainda lá no modo primitivo da colonização, ou seja, ainda a gente acaba tendo a nossa economia muito baseada no que a gente exporta, tá? Então, o valor agregado é baixo. Por exemplo, a gente tem que exportar 1 tonelada de soja para fora, para a China, etc., para dar o valor que às vezes o pessoal exporta, sei lá, 100 iPhones, entendeu? Então essa questão também do valor agregado, isso acaba influenciando no emprego, no desemprego, tá? A questão da qualificação é aquela coisa, pô, tem uma vaga para ganhar 10 mil reais com ar-condicionado, com secretária, 2 férias por ano, participação de lucro, mas você tem que ter 3 faculdades, falar 3 idiomas, correr uma maratona. Quantas pessoas têm isso? Poucas. Quem se enquadra consegue. Então essa questão do desemprego tem a ver também com a qualificação. Beleza, pessoal? Bom, passando nisso, a gente tem o homem em meio aos significados da violência no Brasil. Então a violência, ela tem diversas formas, a violência simbólica, a violência física, psicológica. Então, vocês podem citar a questão da própria Lei Maria da Penha, que fala sobre a violência física, né? Quando o homem ele acaba agredindo uma mulher, a violência simbólica também, né? Por exemplo, um xingamento que seja, e a psicológica, né? Aquela questão da coação também. Diferentes formas de violência, né? A doméstica, sexual e na escola, como isso acontece, quais as razões para a violência, né? A violência ela está muito em relação à questão da própria desigualdade social, né? A questão também sobre a educação, tá? Então, os países onde o pessoal investe bastante na educação, dificilmente alguém vai querer sair para roubar um iPhone, dificilmente alguém vai agredir alguém para subtrair algo, porque a pessoa vai parar, ela vai raciocinar e falar assim, por que eu estou fazendo isso? Quais as consequências que eu fazer isso pode trazer para mim? Enfim, a própria questão da cidadania, né? O que significa ser cidadão ontem e hoje, essa diferença, né? Como eu mostrei para vocês lá atrás, na Grécia Antiga, cidadão tinha uma percepção diferente do que a gente tem hoje. Uma coisa que é importante, galera, os nossos direitos civis, nossos direitos políticos, nossos direitos sociais e direitos humanos, tá? Por exemplo, galera, o nosso direito político é o nosso direito de votar e ser votado, tá? Os nossos direitos sociais, a educação, né? Os nossos direitos civis, de ir e vir, o livre-arbítrio, os próprios direitos humanos, a dignidade, enfim. A própria Constituição brasileira, a Constituição paulista, tá? A Constituição brasileira vai estar paralela a algumas coisas, tá? Então, a própria conformação do nosso Brasil enquanto política, o governo federal, né? A parte ali do legislativo, enfim, do judiciário, essa divisão, a tripartite dos 3 poderes, que volta lá atrás com o Barão de Montesquieu, né? Então, a separação dos poderes, tá? A expansão da cidadania para grupos especiais, né? Então aquela questão da inclusão, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que é autista, as crianças, adolescentes, idosos e mulheres, né? Grupos vulneráveis, então tem a questão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né? Das mulheres, enfim, tudo isso enquanto sociedade. A organização política do Estado brasileiro, tá? Então a questão do Estado, como eu falei para vocês, quem é o poder executivo? O presidente, poder legislativo, então você vai ter ali os senadores, os deputados, os vereadores, a própria questão também do poder judiciário, enfim. Então ele fala sobre os sistemas de governo, né? Então vai ter várias coisas, a gente já teve governo republicano, já teve governo que era pautado no autoritarismo, a gente tem também a questão na época da monarquia, então ele fala sistemas de governos, né? Então tem um governo parlamentar, tem um governo que ele é baseado, aberto, mas tem a questão da rainha, da monarquia, enfim. A organização dos poderes, igual eu falei para você, o que o executivo faz, o legislativo e o judiciário? A não cidadania, tá? A desumanização e coisificação do outro, tá? Isso acaba acontecendo, galera, de certa forma, quando a gente olha para o outro, assim, a gente perde um pouco aquele sentido de humanidade. Então, assim, a gente acaba banalizando. Tem uma filósofa barra socióloga, né, chamada Hannah Arendt, ou Arendt, enfim, não sei a pronúncia correta, que ela fala sobre a banalização do mal. Ela se pauta muito sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. O que é banalizar, galera? Se tornar comum. Então hoje é muito comum a gente às vezes ver um mendigo na rua e coisificar essa pessoa, desumanizar ela, achar que aquilo é normal, uma criança na rua, né, pegando água do esgoto, entendeu? Então a gente acaba trazendo isso. A reprodução da violência, da desigualdade social, né? Então as próprias crianças em casa reproduzindo a violência, os jornais policialescos que acabam trazendo a violência, né, da sociedade,
Direto a gente vê reportagens, fulano matou ciclano, marido mata mulher, jovem estupra não sei o que, esses malucos que vão entrar na escola para matar as crianças. Então a gente vê muito isso sobre essa questão da violência na sociedade e essa também é a questão da desigualdade social. Beleza, galera? Então tinha bastante coisa pra gente pegar. Chegamos aqui na parte de exercícios, beleza, galera? A gente vai fazer aqui alguns exercícios, tá? Que são em relação às provas anteriores, tá? Do Barro Branco, para a gente poder ter uma noção aí, beleza? Bom, a dica aqui, galera, quando vocês se depararem com uma questão que seja de filosofia ou sociologia, vocês têm que fazer uma análise e o que vai focar muito em interpretação. Então, leiam o comando da questão, vão pelas alternativas e tentem eliminar as absurdas, tá bom? Então, essa é uma dica que eu passo aqui para vocês. Por exemplo, ó, essa questão do Barro Branco de 2017. Ó, o enunciado, um campo recente da filosofia, é o da bioética, que envolve questões. Então, o que a bioética fala? Vamos ver as alternativas. Que regulam pesquisas de biologia e de medicina que afetam seres humanos, que dizem respeito ao desenvolvimento humano, referentes ao desenvolvimento de pesquisas sobre os fundamentos do racismo, que tratam de temas tanto da ética como da saúde, que estão sob o controle do Estado, referentes à saúde humana. Galera, o que acontece? A gente sempre tenta pegar as alternativas que a gente consegue eliminar. Se a gente olhar aqui, galera, a bioética, bio vem de vida, a ética, a questão da moral, fazer as coisas corretas, enfim. Ó, que estão sob o controle do Estado referentes à saúde humana? Não, porque está falando sobre questão de ética enquanto sociedade. Então, não é essa daqui. Bom, D, que tratam de temas tanto da ética como da saúde? Opa, essa daqui pode ser, põe um pontinho. Referente ao desenvolvimento de pesquisas sobre fundamentos do racismo? Galera, isso daqui já sobre o racismo seria algo antiético, tá? Que dizem respeito ao desenvolvimento humano. Mais ou menos, mas foge um pouco, é um distrator. E a primeira, que regulam pesquisas da biologia, a medicina que afeta os seres humanos. Galera, essa daqui está sendo a alternativa mais próxima ou a mais correta. Por quê? O que a bioética fala? Ela vai regular pesquisas da biologia em relação à vida, né? Bio vem vida, logia estudo, então biologia é o estudo da vida. E a medicina, que vai afetar os seres humanos. Por exemplo, a vacina. Tem a questão da bioética envolvida com a vacina da Covid, enfim. Então tomem cuidado com isso, façam por eliminação e procurem a resposta mais adequada. Então, a primeira a gente tem aqui, né? Foi a letra A. Beleza, galera? Bom, próxima questão. Prova do Barro Branco também de 2017. Ó, sobre o processo de socialização, podemos afirmar corretamente que ele ocorre na fase adulta, quando as pessoas podem escolher a profissão, orientação sexual e relacionamentos afetivos. Lembra que eu falei para vocês que a socialização ela começa desde o início, então essa daqui não é. Começa na infância, no âmbito familiar e se estende até o fim da adolescência, quando se encerra a fase escolar. A socialização ela vai terminar, galera, basicamente ela é contínua, então não é. Apresenta uma contradição entre o privado, tá, a família, e o público, a escola, tendo como consequência a inadaptação social moderna. Na verdade, elas são bem conjuntas, tá? Então, uma intrínseca à outra. Então, essa alternativa não tem nada a ver. D, tem sido aprofundada por conta dos meios de comunicação, que integram os indivíduos cada vez mais ao meio social, tá? Então, aqui é uma questão que você tem que parar e dar uma olhada de novo. Ó, tem sido aprofundado por conta dos meios de comunicação que interagem os indivíduos cada vez mais ao meio social. Você vai ter esses meios de comunicação desde o início, ou seja, talvez não, tá? Então, pontinho, fiquei na dúvida. Vamos ver uma outra alternativa. Nunca se conclui durante a vida do indivíduo, pois é contínuo e ocorre em cada grupo social de que este faça parte. Sim, galera. Por quê? O que acontece? A socialização ela vai ser contínua, a gente sempre vai ter contato com outras pessoas, com novas culturas, enfim. Então, é um processo contínuo, beleza? Segunda foi aí. Prova do Barro Branco de 2022. Galera, quando tiver charge e desenho, a gente tem que fazer uma análise tanto verbal quanto não verbal, beleza? É importante que vocês também olhem aqui, galera, a questão da parte do que está aqui de rodapé, beleza? Bom, vamos lá. Ele fala, depende-se da comparação entre o excerto e a tirinha que o conceito de cultura refere-se a. Então, vamos lá. Ó, no sentido amplo, antropológico, tá? Antropológico tem a ver com o estudo do ser humano enquanto sociedade, tá? Cultura é tudo o que o ser humano produz para construir sua existência e atender às suas necessidades e desejos.
A Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, realizada pela Unesco no México em 82, consagrou como conceito de cultura o conjunto das características distintas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. A cultura ela engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais dos seres humanos, né? Os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Então ele fala sobre essa questão. Depende da comparação entre o certo e a tirinha e o conceito de cultura, tá? Então tem aqui uns meninos. Para mim pode ser uma porção de aipim. E aí tem um outro menino na frente, uma menina, né? Eu aceito uma de mandioca, por favor. E aí, vou querer de macaxeira que eu adoro. Se a gente for ver, galera, eles estão usando a mesma palavra, né? Para um alimento, né? Um chama de aipim, o outro está chamando de mandioca e o outro chama de macaxeira. Então, essa diferença da cultura. Então, ele fala, depende da comparação entre o excerto e a tirinha, que o conceito de cultura refere-se aos conhecimentos socialmente adquiridos, sobretudo aqueles saberes científicos comprovados empiricamente. Lembra que o empirismo, você faz a questão do experimentalismo ali para ver se está certo ou não? Na verdade não, galera. Tá vendo que cada um tem o seu ponto de vista, então ele não está falando sobre saberes científicos, tá? Então a primeira está errada. B. A diversidade das práticas sociais evidenciadas, por exemplo, pelas variações linguísticas dos grupos populacionais. Opa, essa daqui está mais correta. C. As expressões linguísticas permanentes, apesar da diversidade espacial e temporal dos povos. Galera, basicamente nada é permanente, né? Então a gente sabe que as variações linguísticas elas vão sendo alteradas, né? Então antigamente as pessoas chamavam de voz mecê, depois ficou você. Hoje a gente escreve C, tá? Então as expressões linguísticas elas vão alterando, não são permanentes. Então não é essa a resposta. D. A classificação dos conhecimentos em superiores de matriz erudita e inferiores de origem popular. Erudita, galera, tem a ver com a questão do intelectual. Normalmente o pessoal se relacionava à questão do europeu, né? Então, a cultura popular seria, assim, a menos rica em cultura. Também não tem nada a ver, até porque ninguém está falando de forma erudita, tá? E a valorização das estruturas de comunicação de um povo com ênfase nos testemunhos escritos, tá? Essa, galera, foi uma questão que a gente chama de distrator, ela estava parcialmente correta. Mas aqui fica mais sensata para a gente analisar é a própria letra B, né, galera? Aqui, ó, se a gente for ver, ele tá falando dessa diversidade das práticas, tá? Desses grupos sociais por causa da relação linguística, beleza? Bom, próxima questão, Barro Branco 2022, a gente vem aqui primeiro fazendo a nossa leitura, tá? Do enunciado e depois vai para o texto. A ausência do banheiro feminino no Senado até 2016 pode ser considerado um reflexo, tá? Então vamos lá. Banca feminina do Senado brasileiro conquista direito ao banheiro feminino no plenário. A conquista se deu graças às reivindicações das senadoras que questionavam há anos o tratamento desigual. Até dezembro de 2015, o banheiro das parlamentares era do restaurante anexo ao plenário, disponível desde 1979, quando foi eleita a primeira senadora Eunice Michiles. Para a procuradora Vanessa Graziotti, né, a construção do banheiro muda a estrutura física da casa para que receba melhor as mulheres. E aí ele pergunta aqui pra gente, a ausência desse banheiro, galera, no Senado até 2016 podia ser considerada um reflexo do que, galera, se a gente for olhar aqui, né? Bom, da transformação sociocultural? Pode ser. Da prática da violência simbólica? Essa daqui já está melhor, né? É uma forma de violência, né? Porque elas não tinham esse banheiro. C. Da mudança na composição do poder legislativo? Não, o poder legislativo é o mesmo. D. Da contínua construção da cidadania? Não. Apesar de até o termo fazer um pouco uma analogia e a pessoa se confundir, não tem a ver com essa construção da cidadania, tá? Então, essas mulheres não são consideradas cidadãs? Nada a ver. Da apatia política dos brasileiros, né? Aqui já não tem nada a ver essa questão sobre a apatia política dos brasileiros, ou seja, é uma questão, galera, que poderia ser ou alternativa A, tá? Da transformação só cultural, ou a B, da prática da violência simbólica. E aqui, galera, como ele está falando sobre essas mulheres, esses direitos que elas tiveram, ou seja, é de certa forma o que? A prática da violência simbólica não ter o banheiro feminino lá no plenário. Beleza, pessoal? Bom, aqui está o gabarito, né? A primeira a gente marcou a A, então correto, a segunda a E, terceira a B e a quarta foi também a B, tá? Sempre tomar cuidado em relação a isso na hora de fazer a análise. Beleza, galera? Então tem aqui lá o canal no YouTube para vocês seguir e as redes sociais, beleza? Valeu!
Bom, galera, e esse foi o vídeo da revisão. Espero que você tenha gostado. Vou explicar um pouco como é que funciona a mentoria para quem tem interesse. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O grupo de WhatsApp, onde você consegue entrar e obter mais informações, beleza? Como obter êxito na prova objetiva e passar. Tem a mentoria que eu faço que, tá ajudando muita gente. Ano passado, alunos passaram no Barro Branco, vários alunos passaram para soldado. Então, se você está cansado de fazer prova e reprova, não sabe como é que estuda, não sabe como é que faz a prova, eu vou estar te ajudando, beleza? Então aqui na mentoria a gente aborda diversos assuntos, como a gente monta cronograma de forma personalizada, de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem, a forma correta de estudar cada parte, matemática, linguagens humanas, redação, beleza? Outra coisa também, como você vai fazer a prova no dia para ter um desempenho melhor. Às vezes você está utilizando recursos que não são viáveis para aquela prova. É importante você entender como é que funciona a banca da VUNESP, no caso que vai ser a próxima prova, critérios de correção, como você ganhar tempo, otimizar seu tempo durante ali a sua preparação e também, consequentemente, tem na prova fator psicológico também para você se manter calmo. Tudo isso e ir acompanhando dicas, técnicas, revisão, tirar dúvida, vocês estarão fazendo comigo na mentoria. Se você quer saber mais informações, vai ter um grupo aqui, só você clicar nesse link, vai direcionar e você tem mais informações lá. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram, @bizucomvagnão, e eu vejo vocês na próxima.